Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está me assistindo, não é verdade? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse em todas as dimensões da sua vida. Nós vamos estar dando continuidade hoje no capítulo 10 da matéria Heresiologia, que você tem o seu e-book aí com as referências bíblicas. Normalmente nós não citamos aqui para reduzir o tempo. Mas você adquirindo no fatemipac.cursife.me, você adquirindo o e-book, você vai ter todas as referências bíblicas que apoiam a argumentação nossa sobre o estudo em que estamos. Só peço mais uma coisa: a gentileza de marcar o sininho e quando abrir uma janelinha aí, você marcar todas. Aí você vai estar me ajudando a levar o evangelho a outras pessoas, porque o YouTube, ele vê que as pessoas marcaram isso aí, então ele passa a recomendar a outras pessoas que procuram sobre aquele tema, como por exemplo hoje o confucionismo, ou sobre heresiologia, e assim por diante. Então, quando você faz isso, você está também trabalhando para o Senhor e você vai estar levando ou promovendo o reino de Deus, ajudando a promover o reino de Deus, atingindo mais pessoas. Vamos lá? O confucionismo é o sistema filosófico, religioso e político de bom senso prático, utilitário e de um grande amor pela humanidade, segundo os seus seguidores do chinês Zhu Xiao. Zhu Xiao, exatamente, que significa ensinamento dos sábios. Este sistema fundamenta-se nos deveres recíprocos dos homens, que são divididos na relação entre príncipes e súditos, pais e filhos, um cidadão e o outro, além de dar um novo brilho à antiga religião dos antepassados. Na verdade, a grande meta do confucionismo é a educação do homem, dos povos e dos governos, segundo eles. O fundador do confucionismo foi o grande mestre da filosofia chinesa, que se chama Kong Fu-Tzu, mais ou menos isso, de onde vem o nome Confúcio. Existem muitas lendas sobre ele e pouca informação biográfica ao seu respeito. Mas se sabe que Confúcio nasceu no estado de Lu por volta de 551 anos antes de Cristo, e se diz que para obter graça celeste de uma gravidez de sua mãe, teria realizado uma peregrinação à montanha de Nikion ou Nikkeon, algo assim. Eu não vou confessar para vocês que eu não sei falar bem e nem mal o idioma chinês, mas é mais ou menos Nikkeon. Chegando lá, se abriu a vegetação para ela passar e ela encontrou 5 personagens e um unicórnio. Os 5 personagens, segundo a lenda, eram representantes da madeira, do fogo, da terra, do metal e da água, e que são os 5 elementos considerados como responsáveis pelas coisas terrestres. Diz a lenda que neste momento foi-lhe revelado o nascimento de um filho que seria, um filho que seria rei sem coroa. A infância de Confúcio é contada como uma criança exemplar
interessada pelos ritos e tradições do seu povo. Conta-se que até entre os anciãos de Lu conquistou discípulos ainda na sua juventude. Era intransigente, porém, aos seus princípios, Confúcio abandonou diversas funções importantes para dedicar-se ao estudo dos livros sagrados. Disse que toda a sua vida quis encontrar um sábio príncipe que o quisesse tomar por conselheiro no seu governo. Ao completar 55 anos de idade, Confúcio visitou os estados vizinhos, buscando algum senhor feudal que comprasse as suas ideias. Todos receberam como um grande erudito, porém nenhum o recebeu como conselheiro. Voltou para Lu e concentrou-se no ensino das suas filosofias, e nisto se deu muito bem. Os seus alunos galgaram alto posto no governo, dos quais ele nunca alcançou. Confúcio morreu no ano 479 a.C. O confucionismo surgiu no século VI a.C., cujo objetivo era elaborar um sistema de governo com base em conceitos religiosos e chineses. Após a morte do seu fundador, em 479, os discípulos do confucionismo dividiram-se em 8 seitas iniciais. As suas escolas eram procuradas por serem as únicas a conservarem uma disciplina regular de treinamento para o serviço público. Com o tempo, distorceram o confucionismo, inventando lendas e tradições, como também alterando a doutrina filosófica para conciliarem com as correntes intelectuais ou para torná-las mais agradáveis aos poderosos, dos quais dependiam para sobreviver. No século II a.C., depois de sofrer grandes modificações, o confucionismo foi dotado como religião oficial do Império Chinês. Confúcio foi venerado nos templos e elevado à categoria de um deus com D minúsculo, e em 1906, pelos membros da dinastia Manchu. Até 1973, a estimativa de adeptos do confucionismo no mundo era de 305.555.000 pessoas, mais de 3 vezes a população brasileira em 1973. A literatura confucionista. O domínio da escritura chinesa requeria muitos anos de estudo, e os letrados, ou os escribas, encarregados da administração, tornaram-se também intérpretes das Sagradas Escrituras do confucionismo, cuja leitura exigia o conhecimento de cerca de 10.000 signos. O confucionismo reforça a posição dos letrados, que tornaram um sustentáculo do poder imperial de Manchu. As principais tradições e obras do confucionismo. Primeiro, os 5 livros sagrados, certo? Que são os 5 livros sagrados. Confúcio dizia: eu nada crio, apenas transmito. Esta palavra literária substitui-se no comentário dos 5 livros sagrados da China, que, unidos a livros clássicos, serviram de base doutrinária para o confucionismo. Yang,
Livro das Mutações. Apresentava-se como um manual para realizar desejos e evitar adversidades. Diz a lenda que a primeira parte deste livro, certo? A primeira parte deste livro foi entregue por um dragão voador ao imperador Fui, algo assim, Fui, e introduziu uma técnica divinatória na China. Confúcio dedicou-se a comentar vários livros. Este manual chegou a afirmar que, se recomendasse a vida, dedicaria toda ela ao estudo deste livro. Shexing, ou Livro dos Ritos. Este livro era composto de diversos poemas compilados por Confúcio. Esses poemas ensinavam a forma correta do comportamento individual, condições básicas para o equilíbrio do sistema monárquico. O Lixin, Livro das Cerimônias. Este livro especificava as cerimônias cívicas e estabelecia a forma de organização de vários costumes socios religiosos do povo. Diz-se que houve uma época em que proliferavam escolas para o ensino exclusivo de Lixi ao povo. Shouxing, Livro da História. Esse livro narra a história de uma China remota, mesclando realidades e mitos. Um de seus capítulos estabelecia as vinculações entre a estrutura política recomendada pelo confucionismo e as determinações de sua ordem superior e religiosa. Texuen Ticieu, mais ou menos isso, significa primavera e outono. Neste livro estava contido os princípios básicos do sistema imperial. Sobre ele, Confúcio afirmou: aquele que me conhece só me conhece melhor após a leitura do livro Primavera e Outono. Aquele que me acusa não o fará, mas após a leitura do livro, não fará mais após a leitura do livro Primavera e Outono. O Tai Ho, Grande Estudo. Nesse livro era discutido a essência da natureza humana. A sabedoria possibilitaria a compreensão dos mistérios e desígnios da ordem cósmica. A sabedoria nasce do conhecimento profundo do contato com o elemento divino no presente espírito. Portanto, o conhecimento é o principal fator, dizia ele. O Tshonglong, meio invariável, significa. Este livro ensinava que a imparcialidade e a virtude é a virtude essencial do soberano. E, finalmente, o Pequeno Estudo. Esse livro sistematizava os preceitos confucionistas da moral e da vida, certo? Era uma espécie de atualização do confucionismo. Doutrinas do confucionismo sobre Deus. Para o confucionismo, Deus era um princípio cósmico imaterial. Eles denominavam-no de Tien, ou denominam. Entretanto, aceitam a ideia do culto estatal chinês e de um Deus antropomórfico,
semelhante ao homem quanto à forma, chamado de Sanctity, Pai do Universo. Também admitia a ideia de Deus como tal, ou seja, caminho, que assumiu a forma de uma lei que determina as relações cosmossociais através de ritos e de práticas inflexíveis. As referências que refutam essas heresias estão aí no seu e-book, escritas na Bíblia Sagrada. O céu. Para o Confúcio, o céu era uma natureza reguladora e retribuidora dos atos humanos, de acordo com a sabedoria de cada um em compreender os fenômenos do céu, que é quase sempre uma testemunha silenciosa das atitudes, ensinam eles. A refutação a isso está no livro de Atos, Efésios, 1 de Pedro e Apocalipse, que estão no seu e-book. Divindade. Mesmo que acreditassem na harmonia do cosmos, também eles veneravam poderes sobrenaturais. Para cada coisa cria que existia um espírito protetor e conselheiro dos deuses no governo do mundo. Referências no seu e-book. O homem, sobre a doutrina do homem. O confucionismo ensina que o homem compõe-se de um fluido celeste chamado Sen, ou Shen, e de um atributo grosseiro chamado Kruei. Esse formato formava a alma e formava o corpo, e só se desligavam muito tempo depois da morte. Os templos. No confucionismo não existe clero, não existe credo e nem igrejas. Confúcio estava mais voltado para o desenvolvimento deste mundo do que para as coisas sobrenaturais de Deus. Mesmo assim, Confúcio acreditava na existência do céu, mesmo interpretando de forma naturalista. A refutação você tem aí. Culto dos ancestrais, ou aos ancestrais, certo? Culto aos ancestrais. Esse culto iniciava-se após o cortejo funerário. O filho do morto colocava em sua casa uma placa que representava seu pai. Esta era a primeira oferenda ao seu ancestral. O defunto passava a receber veneração a partir daí. A Bíblia condena isso e as referências estão no seu e-book. Harmonia cósmica. O confucionismo ensina que há uma correspondência íntima entre o céu e o povo embaixo. Quem reconhecê-la no fundo de si mesmo torna-se verdadeiramente sábio. A Bíblia refuta isso em Salmos, Provérbios e em Tiago. A ordem cósmica, o yin, princípio feminino negativo, e o yang, princípio masculino positivo, se completam e se equilibram. Assim são gerados todos os elementos do cosmos. O ser humano pulsa ritmicamente, com todo o universo, e os fenômenos do céu repercutem na sua vida física, moral e espiritual através dessa orientação natural e cósmica, como intermediário entre o céu e a terra. O imperador complementa com a sua sabedoria a harmonia universal. Isso é o que ensinava ou ensina o confucionismo. Dizem eles, é esse o princípio da ordem cósmica, como chamam eles. O Estado. Para Confúcio, o Estado era uma empresa cooperativa visando o bem-estar e a felicidade geral, organizado
em benefícios de comunidade de acordo com a harmonia e a ordem cósmica. Um governo eficiente deve dispor de armas e alimento suficiente, além da confiança do todo o povo. A confiança do povo era o mais importante. Com isso, ele visava um Estado perfeito, onde se harmonizassem todas as forças, inclusive as celestes. Por isso, não foi difícil para o comunismo dominar a China até o dia de hoje. A refutação disso está em Lucas 12:31. E até a próxima aula sobre o xintoísmo, porque Deus quer.